Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 23 de janeiro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like porque ajuda o meu trabalho aqui desse lado, beleza? E para quem quer me seguir no Instagram, fique à vontade, fico sempre à disposição lá para responder todos vocês também por direct, caso precisem de alguma ajuda, beleza? Dito isso, partindo para o gráfico, Ibovespa. Faltam 10 minutos para o fechamento aqui, tá, pessoal? Volume ainda bem baixo e assim, cara, esse fechamento aqui não me agrada muito não, tá? A gente vê ele sentindo dificuldade para fechar acima desse antigo fundo, antigo do ponto de resistência na faixa ali do 123. Inclusive para quem opera aí curtíssimo prazo, olha, já acionou uma venda na perda da mínima de ontem com stopzinho aqui na máxima, né, para tentar trazer até o fundo do 118.500. Então, assim, esse fechamento de hoje não é um cenário que me agrada muito, não. O que anula esse cenário e volta a ter uma expectativa para a gente ter uma correção um pouco mais para cima, ou seja, continuar esse respiro, é a partir aí dos próximos dias, né, na próxima semana, a gente ter um rompimento aqui, olha, dos 124 mil pontos, tá? Que é a máxima que ele deixou aqui hoje. Ele aciona a venda aqui, volta para romper esse 124 e aí pega os stops de quem vendeu aqui nessa região, que não seria errado. Aí abre espaço para buscar aqui o 126, 127, tá? Mas esse fechamento de hoje, assim, não me agradou muito não, tá? Em cima de um ponto aqui de resistência, um ponto de atenção, tá? E com isso a gente vê a maioria dos papéis, né, pessoal, que a gente comentou de alguma possibilidade de contratendência no início da semana passada, no início dessa semana, já começam a enroscar próximo a algum ponto de resistência também. Beleza? Então, o cenário aí ainda bem travado, bem complicado, tá? Tá difícil entregar um movimento, meu Deus. O dólar segue o processo de correção que a gente comentou. Para quem acompanha meus vídeos aí de sábado, eu dei um contexto maior ali de gráfico semanal, gráfico mensal, explicando a possibilidade dessa correção mais ampla. Chegou no primeiro ponto, que é a região dos 5.850. Caso venha um pouco mais para baixo, essa região aqui dos 5.790 também é importante zona de suporte, alinhado lá com o gráfico mensal, que seria voltar próximo da média móvel de 9 no gráfico mensal. Beleza? Até porque se eu pego e puxo essa região aqui, olha, para cá, a gente vai perceber que é uma zona aí de importante região de preço, de força, né? Importantes pontos de resistência aqui anteriores e agora funcionando como suporte, tá? Por isso que eu marquei aqui para vocês que eu entendo ser uma região bem importante de suporte aí para o dólar, essa faixa dos 5.920. Voltando lá fora, o S&P tá querendo romper seu topo, né? Aí rompendo o topo acima dos 6.100, tudo indica que vai romper, tá, pessoal? Tá com bastante força, ele perdeu a mínima, veio para romper a máxima no dia de hoje. O próximo alvo é a região dos 6.300 pontos, tá? Que eu estou projetando aqui entre esse último fundo dos 5.770 ao rompimento do topo dos 6.100. Aí, jogando para cima, tem alvo lá no 6.300, tá? O índice da Nasdaq brigando também na região aqui de topo. Ainda para romper falta um pouco, precisa fechar acima dos 20.230, 230 ainda segue aqui dentro de congestão. O petróleo já começa a entrar um pouco mais de agressão vendedora, né? Quebrando um pouco a expectativa de possível pivô de alta no momento, tá? Tá em cima da 50, em cima da 20, um ponto importantíssimo de suporte nessa região. Vamos ver como é que vai fazer o fechamento no dia de hoje, mas volume aqui na venda acima da média, tá? Acima da média. A gente não pode esquecer que, apesar dessa última movimentação de alta, ainda é um contexto dentro de uma tendência principal, ou seja, tendência primária de baixa e um cenário ainda bem congestionado, né? Vamos só ajustar aqui, ó, que é toda essa região aqui de resistência, né? Então bateu a cabeça aí, por enquanto não está conseguindo se sustentar, ok? Minério de ferro ainda fraco, né? Vamos ver se sai aquele pivô. Olha, correção bonita. Igual eu venho comentando com vocês, né? Seria necessário ele descansar um pouco. Acima de 105,50 ele aciona mais um pivô de alta. O DXY ainda segue aqui fraco, né? Olha, mas em cima de uma zona de suporte do 107,60.
permanece estrutura de alta, tá com uma cara de um possível ombro cabeça a ombro, né, se desenhando aqui, tem que ficar atento. Possibilidade de fazer uma correção um pouco mais ampla, a gente tem suporte no 106,70 e depois aí só lá embaixo no 105, que é o principal ponto de suporte. Mas ainda tem alvo lá no 111, tá? Nikkei segue mais travado. DAX segue indo embora, cara. Olha a bolsa da Alemanha, que loucura. Batendo mais um alvo nosso na região dos 21.420. Próximo alvo, 21.970. Só não vejo mais ponto de entrada aqui, tá? O Hang Seng ele segue bem fraco, né? Olha, voltando para dentro da congestão. Bolsa da Rússia começa a sentir um pouco mais, não consegue bater o alvo, ou seja, já está demonstrando aqui uma certa fraqueza a bolsa da Rússia, tá? Ficar bem atento que ela pode querer começar a jogar para baixo de novo. O Dow Jones mais forte do que o próprio Nasdaq por enquanto, voltando para buscar seu topo nos 45.160, tá? Só que volume bem baixo, né? O ouro segue o processo de correção normal, o ouro ainda segue bem forte, tá? Acima dos 2.800, que é seu último topo histórico. Tem alvo bem mais para cima, tá lá na região dos 2.900 dólares, ok? Deixa ele romper, a gente começa a projetar de novo os alvos, tá? Lembrando que ele ainda segue dentro de um canal de alta. A prata também sentindo dificuldade aqui, processo de correção por enquanto normal, assim, para acionar um novo pivô de alta, precisa romper ali os 31 dólares. Partindo para as criptos, ainda segue processo de correção, resistência à faixa dos 108.500, 109 mil dólares, suporte 90 mil dólares, tá? As criptos ainda bem travada, né? O Ethereum bem travado também, tem zona de suporte nos 3 mil dólares, depois um pouco mais abaixo nos 2.800, precisa romper aqui os 3.600 para gerar a expectativa de retomar para os 4.100. E aí, é claro, as outras altcoins sofrem ainda mais. Polkadot, se perder 5,95, abre espaço para buscar os 5 dólares. A VAX, se perder fundo nos 32,90, abre espaço para testar os 30 dólares. E aí, se perder os 30 dólares, já fica um pouco mais feio. Aí abre espaço para voltar nos 22. 22? 22. AVE também iniciando o processo de correção. Ainda permanece tendência de alta, né? Acho que das altcoins aí a que mais está forte é a AVE, né? MakerDAO no meio do caminho, tem zona de suporte só lá embaixo nos 1.000 dólares. SNX também, esses menorzinhos aqui apanha ainda mais, né? Olha, só ajustar aqui, tirar isso aqui. Zona de suporte aí agora para SNX lá na região do 1,10. Não estou conseguindo. Ah, tá aqui. Trocar a cor. Aí, agora sim. E Link USDT. Isso aqui ainda também está mais forte do que as outras, né? Para romper pivô aí só acima dos 30 dólares. Também sigo interessante com o Link, tá? Mesmo que faça uma correção mais ampla. Não adianta, mercado travado, Bitcoin travado, as altcoins sofrem bem mais, tá, pessoal? Para quem não está acostumado, assusta mesmo, mas é assim mesmo, tá? E aqui a Ondo também tendência de alta, chegou a acionar a bandeirinha de alta, mas também sem força, né? Não adianta. Enquanto o Bitcoin e Ethereum não andar, principalmente o Bitcoin, as altcoins ficam bem paradas. Voltando para nossa bolsa, as duas ações que melhor performou no dia de hoje, em sequência das duas piores performances no dia de hoje, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pelos feedbacks e pela participação no vídeo, beleza? E lembrando que se você é do outro lado gostaria, né, se você quiser ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte, beleza? Caso queira ajuda para fazer saída parcial, ajustar stop, projetar alvo de alguma operação, aí é só deixar o ativo e o preço médio que eu passo um contexto melhor para poder ajudar vocês aí do outro lado, ok? Mafri, que a gente comentou ontem, né, no diário, ainda não vejo nada interessante, bandeirinha de alta, aqui a correção mais pelo semanal e pelo mensal, né? Semanal se fechar assim, na semana que vem no rompimento da máxima, tem possibilidade aí de uma comprinha, tá? Só no diário ainda não tem nada. A gente já vê que um volume comprador aí na média, mas ainda fraco. Braskem subindo hoje 3,78, cara. Assim, não é um papel que me agrade muito agora, tá? Tá em cima da média móvel de 20 do semanal, ok? Seria que ficasse mais alguns dias lateral para depois tentar um pivô. Mas com o cenário agora, sinceramente, não me agrada muito não.
Ah, vou falar Mafrig de novo. MRV segue aqui a congestão. Se perder 4,87, aí o cenário fica bem feio, é só num pivôzinho de baixa, tá? E aí fica bem feio porque o suporte é só lá embaixo, olha. Na região dos 3,70, tá? Então, bastante cuidado aí com o MRV, tá? Não vejo nada enquanto ficar aqui dentro. REC V3, eu cheguei a comentar com vocês aqui embaixo de compra de 15,17 para tentar trazer até a resistência, né? Não chegou a bater lá em cima, olha, mas aqui daria para ter feito pelo menos uma saída parcial, chegou a pagar 8% com stop de 4, né? Então, fuja. Mas acabou pagando 2 para 1, beleza? Mas agora já devolveu bastante, ó, se eu tivesse posicionado ainda aqui, depois do fechamento de hoje eu cairia fora, tá? Bastante pressão vendedora, olha. Volume alto, expectativa de voltar a testar suporte lá nos 14,80. E RBR, não gostei desse fechamento de hoje, tá? É um engolfo de baixa em cima de uma região de resistência, né? Se eu tiro aqui o zoom e passo uma linha vermelha aqui, olha, de resistência, exatamente onde ele deixou esse engolfo, olha, é uma região de topos aqui anteriores, tá? Então, assim, não é um fechamento que me agrade em IRBR, não, tá? Se eu tivesse comprado para curto prazo, eu fecharia a posição em cima depois desse engolfo. Ah, mas pode romper a máxima e continuar subindo? Pode. Dando contexto e validação para compra, eu entro de novo. Mas se eu tivesse comprado depois desse fechamento de hoje, que eu pularia fora, tá? Tentaria sair agora no leilão ou amanhã na abertura. E agora para vender aqui, eu só não fico confortável em vender, cara, em cima da 9. Mas se a gente joga isso lá pelo semanal, ele pode fechar o semanal com uma estrela lá no topo, tá? Uma estrela lá no topo, ali buscar um repique até próximo da média móvel de 9 do semanal, tem um upside de 9%. Eu só não fico confortável em vender em cima da média móvel de 9, tá? Mas assim, quem quer tentar, olha, o stop é lá em cima da barra, é um stop de 6%. Trade de contratendência de 6% de stop, eu não me sinto confortável. Ou se eu for fazer alguma coisa nesse sentido, eu opero com a mão menor, opero aí com 50% só da mão que eu operaria em um cenário comum, beleza? Deve ter dado alguma coisa nos 60 minutos, né? Olha, nada tão claro também, né? Chegou num ponto importante de resistência. ABCB4, por enquanto não vejo nada. Vou tirar essas médias. Ainda está bem congestionado, né, o papel. A gente pode ajustar essa antiga linha de resistência para cá. Olha. Pode ser uma deriva? Até pode. Vamos ajustar agora esse fundo que já foi perdido e renovado aqui, olha. Agora esse aqui é o ponto de suporte. Esse vazio gráfico a gente vai ajustar um pouquinho mais para baixo. É esse o cenário, tá? Se ele faz o pivô e perde aqui a região dos 18,70, vejo o alvo nos 16,86. Vamos ver se tem alguma divergência, alguma coisa aqui de alta. A gente tem uma divergência aqui, né? Olha, formando deriva no preço. Tem fundos mais baixos e fundos mais altos no indicador, tá? Então aqui teria dado uma boa comprinha, né? Ó. A gente tava vendo ali o cenário de venda, acabou passando essa possibilidade de compra. Acontece, né? Quem pegou, olha, aí se deu bem. Chegou a pagar 5%. Não vejo nada, tá? Se fizer o pivô aqui acima dos 20 com 19, aí fica legal, mas não vejo nada interessante por enquanto, tá? Prefiro ficar quietinho ainda. E NBR foi o que eu comentei, a oportunidade de compra foi aqui embaixo, na região dos 25,34, com stop nos 23,97, quem pegou já pagou. O papel já chegou a puxar 13%, comentei ontem que num cenário como esse aqui eu já colocaria no bolso, pelo menos faria uma parcial. O alvo aqui seria tentar trazer até a máxima dessa barra de exaustão na região dos 30,88, tá? Mas no momento não vejo mais nada interessante para fazer não. A hora 33 acho bem interessante. Tá consolidando no topo dentro de uma tendência de alta, tá? Dentro de uma tendência de alta. E é aquela, o ouro também tá bonito, então tem tudo aí para a hora 33 continuar entregando uma movimentação, tá? Pelo diário, olha, é que ele não tá dentro de uma tendência, né? Então aqui de correção não funciona muito, mas fica atento, olha. Esse rompimento daqui, eita, tirar essas médias aqui.
Pode dar aí alguma oportunidade mais de curto prazo, tá? Mas seria mais interessante para quem ainda não tem nada, aqui embaixo nos 22,90. Vamos ajustar só isso aqui. Mas está numa zona de suporte interessante, né? Então vale ficar atento, ok? Amanhã, quem quer tentar uma comprinha nos 24,95 eu acho interessante, só que o stopzinho é lá embaixo, 22,87. Então é um stop de 8%. Só toma cuidado com o tamanho da mão. Talvez você pode entrar com 50% acionando a compra aqui amanhã, só com 50% da mão. Caso ele venha fazer uma correção um pouco mais para baixo, testar esse fundo da consolidação em topo, você monta o restante da posição aqui embaixo e aí joga o stop um pouquinho para baixo dos 22,49, tá? Aí o stop vai ficar bem menor do que 8%. Lembrando que isso não é fazer preço médio, tá? É montar a posição aqui. Agora, a curto prazo, né? Aqui eu preferiria colocar um stop um pouco maior para dar um pouco mais de espaço. No curto prazo, se você quer a entrada no rompimento da máxima de hoje, 24,95, com um stopzinho na mínima. Stop ali na faixa dos 24 com 0,3, acreditando que ele vai romper esse topo aqui dos 26,70. Tá? A mineradora aí tem correlação com o ouro, tá? A gente vê o ouro ganhando força de novo, tem grande possibilidade dela retomar essa tendência principal de alta, tá? Vamos ver se não tem uma divergência de baixo, tem nada. Super ok, expectativa maior é seguir essa movimentação de alta, tá? Gosto e sou comprador de Aura 33 aí nessas regiões, ok? Bom, foram esses os pedidos de hoje, tá, pessoal? Tô com a voz meio ruim porque eu não consegui dormir muito bem de ontem para hoje, então tô meio zoado hoje, tá? Tô meio devagar aí com muita dor de cabeça. Mas de qualquer jeito, muito obrigado aí pela participação, fiquem com Deus e até amanhã, pessoal.